A paz, igreja. Vai ser uma pregação rápida. Irmãos, eu confesso, como todos sobem aqui, fala que fica com medo. Eu estou tremendo, não consegui dormir direito à noite. A pressão já subiu, já tomei um remedinho e tudo bem. Tudo numa boa. Vamos à palavra do Senhor. O tema que o Senhor me deu foi separados com propósito. E a passagem que Deus tocou em meu coração é Juízes 7, do versículo 1 ao 8. É uma palavra conhecida, mas como a palavra do Senhor se renova todas as manhãs, vamos lá. Deus conduz a vitória, a Gideão à vitória. Jerubaal, isso é, Gideão, e o exército israelitas partiram de madrugada e acamparam junto à fronte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale, perto da colina de Moré. Disse o Senhor a Gideão: você está com gente demais para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Não posso deixar tantos homens lutar contra os medianitas para que o povo de Israel não se orgulhe diante de mim, dizendo que obteve a vitória sozinho. Mande embora do monte de Gileade todos os medrosos e os que estão apavorados. Então voltaram 22.000 homens e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor voltou a falar com Gideão: ainda há gente demais. Desça com os soldados até a água da fonte. Ali vos mostrará quem deve ir com você. Aquele que eu disser, este irá, você irá com você. Este irá. Mas se eu disser, este não irá com você, então ele não irá. Gideão obedeceu e fez descer o povo às águas. Então disse o Senhor: separe os homens em 2 grupos. Dependendo da maneira que eles beberem a água, um grupo será formado por aqueles que beberem as águas nas mãos, lambendo como fazem os cães. O outro será formado por aqueles que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Só 300 homens beberam, levando a mão à boca. Todos os outros beberam e baixaram a boca na água. Derrotei os medianitas e livrei o meu povo, com 300 homens, que beberam e levaram as mãos à boca. Disse o Senhor a Gideão: mande para casa todos os outros. Gideão recolheu as vasilhas de barro e as cornetas do exército, e depois mandou os israelitas para suas tendas, só ficando com os 300. É um texto extenso e a palavra é conhecida. Mas aí eu trouxe ele para trazer a memória dos irmãos. Para os irmãos ficarem cientes, Gideão, Israel estava passando por uma grande dificuldade, afrontado, atacado através dos medianitas. O porquê deles estarem passando por essa dificuldade? O Senhor já tinha livrado eles de inúmeras coisas, dado inúmeras bênçãos sobre a vida deles. Porém, eles voltaram ao pecado, abriram uma brecha em suas vidas. E eles voltaram atrás de tudo aquilo que Deus já tinha dado e abençoado sobre a vida deles. E eles viveram 7 anos debaixo de maldição, debaixo de situações difíceis. E Gideão estava malhando trigo no lagar, no lugar de fazer o vinho. Ele estava tentando driblar os medianitas, e apareceu o anjo do Senhor e o chamou para ser o chefe dos exércitos. Amém? Eu tô falando muito rápido. Então tá. Então, e o exército de Gideão era 32.000. O exército dos medianitas, eu falo medianitas, eu gaguejo um pouco, porque lá no hospital tinha um convênio que chamava Medissanitas. Então, toda hora que eu vejo o começo, eu já vou para o Medissanitas. Mas é medianitas. Já vou logo falando outra coisa no lugar. Já, aparentemente, o exército medianitas eram 135.000. Mais do que o dobro do que era
o exército de Gideão. Aparentemente, parecia ilusória a vitória deles. Dá licença, irmãos, minha boca secou. Oh, glória. Mas Deus, como não dá sua glória a ninguém, ele diz a Gideão que é para ele dispensar os covardes e medrosos. Irmãos, aí eu fiquei pensando, covardes e medrosos, por que eles saíram? E o Senhor pôs no meu coração que os covardes, deixa eu ver aqui se eu acho. Estou um pouquinho perdida, mas vou acalmar, gente. Calma que eu vou acalmar e vocês vão entender o que Deus quer que eu passe nessa noite para vocês. Não estou me encontrando, mas Jesus é bom e o diabo é que não presta. E aqui que eu ia falar com vocês, eu vou falar do que eu lembro, que eu não estou enxergando. Mas Jesus, como eu disse, é bom e misericordioso. Os covardes, o que eles fazem? Eles fazem traição. Os medrosos atrapalham, porque o medo não deixa a gente prosseguir. E por isso que Deus tirou do meio deles os covardes e medrosos. Porque, vamos supor, muitos sabiam que lá era 135 mil, muita gente. E quem sabe no meio desses 32 mil, eles vendo que, bom, aquele lado que vai ganhar, igual aqueles pessoal que fala, eu sou corintiano, eu sou palmeirense. Quando o time perde, fala, eu só gosto do time por gostar. Mas quando ganha, liga para Deus e o mundo, né? Para comemorar. E assim pode ser considerados covardes, que não estão com a pessoa até o final. Em meia luta, tempestade, só está com as pessoas do lado, enquanto está dando tudo certo. Quando ele vê que o negócio vai apertar, ele pula fora. E os medrosos? Os medrosos, eles ficam afobados, não conseguem fazer. Você vê, o meu medo, o meu temor, fez que eu me perdesse. Agora, mas é um medo santo, tá? Não é pecaminoso. Mas o medo faz isso mesmo, faz as pessoas não fazer aquilo e o propósito que Deus tem nas suas vidas. E era necessário enfrentar com valentia o exército dos medianitas. Já vai eu para o medianitas de novo. Vou querer um bônus. Imagina Gideão tendo que acalmar 22 mil homens e convencer a eles a confiar que ele mesmo teve dúvida do seu chamado e fez 2 vezes prova para ver se era para ele ir mesmo. Porque Gideão, para liderar um exército todo, tem que estar no mesmo sentido, porque senão não consegue se vencer. E aqui, imagine Gideão com 22 mil tentando convencer. Vamos, que a vitória é certa, que o Senhor nos deu. Ele falou comigo, eu fiz prova com ele. Então, Deus preferiu que ele dispensasse esses 22 mil e ficasse os 10 mil. Mas, entre esses 10 mil que ficou, o Senhor ficou observando e fez mais uma prova com Gideão. Para não virar um caos, que eles iriam perder, batalha antes mesmo de sair. Assim, o povo, os 22 mil, poderia fazer. Porque os medrosos criam divisão e intriga, pondo em xeque a ordem do Senhor para Gideão, para todos desistirem e voltar para casa, mesmo vivendo em situações precárias e de escassez. Aqui, irmãos, a gente vê que tem gente que vive situações difíceis na vida, mas a gente fala, você quer aceitar Jesus para viver uma nova vida? Essa lei de crente eu não quero. Eles preferem viver uma vida triste, sofrida, do que vir para o caminho do Senhor, às vezes por vergonha de ser considerado como crente, ou até mesmo pelo que eles entendem do que é ser crente. Eles não abrem nem o coração
para saber o que é servir a Jesus. Não é uma religião, é a nossa vida, né? Ficaram 10 mil. E mais uma vez Deus fala que tem muita gente. E assim Gideão seguiu as instruções. E mais, 9.700 voltaram para casa e ficaram 300. Quem sabe se entre eles que voltaram para casa ainda tinha muitos covardes e medrosos que ficaram com vergonha de voltar e receio de assumir suas dificuldades, seu sentimento desde a primeira chamada. Que aqui a gente pode perceber, né, irmãos? Porque às vezes a pergunta, você tem algum problema? Você tem dificuldade em fazer isso? Aí olha para um, olha para outro. Ninguém levantou a mão e fala, eu não vou levantar. Às vezes, quantas vezes Deus toca no coração do bispo para falar de algum milagre, alguma cura que ele está derramando em alguma área da sua vida, e o Espírito Santo fala, refala, e a pessoa fica ali, olha para um lado, olha para o outro. Eu não vou me constranger de ir lá na frente, mas não é se constranger não, irmão, é vir receber a bênção e pronto, né? O Senhor nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe das nossas limitações. Podemos esconder do homem, mas quem conhece e esquadrinha nossos corações é Deus. Está em Provérbios 21, versículo 2, que fala sobre isso. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Oh, amém, Jesus. 22, 21, 2. Estou tensa. Mas já estou calma, já estou mais calma, irmãos. Já pense assim que eu já estou mais calma, já estou terminando. Você, ninja. 21, 2. Há sempre uma maneira ou outra de justificarmos nossas ações, mas o Senhor conhece os nossos pensamentos e as nossas intenções. Por mais que a nossa boca, irmãos, às vezes fala que algo ao contrário do que realmente nós estamos pensando, o Senhor nos conhece, conhece nosso coração. Por isso que provavelmente Ele dispensou aquele pessoal, os 9.700, porque Ele sabia a intenção e o coração de cada um. Até quando você vai deixar o inimigo fazer arruaça na sua vida? Assim eu pergunto para você. Porque às vezes a gente está com dificuldade na nossa vida, em situações, nós temos vergonha de expor a dificuldade, o problema, a causa, para falar que vive um comercial de margarina, ou que está tudo bem, como aquela sulamita, vai tudo bem na sua casa? Vai tudo bem, mas só Deus sabe. Irmãos, igual já foi pregado e eu torno a falar, às vezes a gente está com um problema, a gente precisa de uma parceira de oração, uma pessoa que possa estar conosco, orando. Igual sábado, que eu achei muito lindinho, da Dona Diva, no nosso chá de mulheres, que foi uma bênção. Quem perdeu coisa boa, que estava muito gostoso, palavra maravilhosa, um banquete, muito gostoso. E a Dona Diva deu um testemunho. Ela falou que ela estava num propósito, que Deus tocou no coração de pôr uma irmã para orar com ela a favor da filha dela, que estava gestante, estava com uma gestação dificultosa. E ela falou assim, ela falou o nome, né? Falou, Gel, você pode entrar comigo numa guerra de jejum, tantos dias, e orarmos juntas, num propósito pela vida da Andréia? E a Gel falou, claro, estamos juntos. Aí ela disse que ela orou só. Aí até a Jailma falou assim, nossa, minha mãe fez um propósito com uma pessoa de fora e não me chamou, que eu sou a filha dela. Mas Deus sabe de todas as coisas. Quem é que Ele quer que coloca como parceiro na sua vida, né? E aí a Gel entrou no propósito com ela e tudo ocorreu bem pela graça de Deus. Nós oramos, intercedemos.
E através desse propósito delas, Deus acalmou o coração e deu tudo certo. E foi o testemunho da dona Diva. Ela falou assim, eu não subo no altar porque eu tenho medo. Que eu vejo as pessoas, eu fico nervosa, não vou conseguir contar. Mas aí ela nos contou. E eu me alegrei muito com o testemunho dela. Porque ela escolheu uma parceira de oração. Irmãos, eu tenho aqui minha amiga Claudinha, que veio aqui hoje, me dá o prazer da sua presença hoje aqui. E ela é minha intercessora. Eu estou com um problema, eu tenho aqui meus intercessores, meus bispos. Não estou desfazendo, por favor. Mas ela é minha amiga, e aí eu ligo para ela, aí ela pega... Às vezes eu estou com um problema, eu nem ligo para ela. Ela me liga, amiga, tá tudo bem por aí? Aí a gente já começa a conversar e já vai orando. E é assim, Deus prepara parceiros de oração para isso. Na hora de uma guerra, você não pode ir sozinho. Você não tem que estar sozinho. O Senhor enviou o Espírito Santo Consolador para nos consolar, nos fortalecer. Mas nós somos seres humanos e Deus manda a gente andar de 2 em 2. Porque quando um está fraco, o outro te ajuda a ficar de pé. Amém? Aqui eu falei, Gideão e seu povo viveram acuados 7 anos pelos medianitas, porque por não querer ser servos do único Deus e querer se deleitar no pecado, oferecendo sacrifício a deuses. No capítulo anterior, no Juízes 6, fala que o povo estava pecando muito e não queria reconhecer a Deus. E por isso que sobreveio eles essa tempestade, essa luta sobre a vida deles. Até que chegou um momento que eles pediram para Deus intervir por eles, em Juízes 6. Que eles falam que assim o povo de Israel se enfraqueceu tanto que com a presença dos medianitas, que eles clamaram ao Senhor por socorro. Clamando Israel por socorro ao Senhor, por causa dos medianitas. E Deus chamou a Gideão para liderar essa guerra. Irmãos, eu creio que Deus estava em observação a cada um ali. E Ele viu o propósito de cada um que estavam ali, naquele lugar. E Ele encontrou a valentia, através da estratégia de Gideão, em todos. Ele viu no coração dele, apesar do pai dele ser o sacerdote lá de Baal. Deus sabia do propósito do coração dele. Igual eu tinha um pastor que falava, filhinho de crente, crentinho não é. Que a salvação é individual. Às vezes você tem o pai cristão, e os filhos não querem servir. E às vezes é o contrário, os filhos trazem os pais para a igreja. Isso acontece muito. Que nós temos que pregar tanto em casa como fora também, né, irmãos? E a nossa vida ser um testemunho, que não adianta a gente ser bonzinho só na igreja. Meus filhos sabem que eu sou estourada em casa aqui, em tudo que é lugar. Sou autêntica e transparente. Aqui em Juízes 6:12, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: homem valente, o Senhor está com você. Mas Gideão não acreditou que ele era assim. Tentou retificar o que Deus havia falado. Em Juízes 6, ele disse, 6:15, Gideão respondeu, porém: Senhor, como posso livrar Israel? O meu grupo de família é o mais pobre da tribo de Manassés, e a minha família, eu sou o mais insignificante. Gideão se sentia insignificante em meio a tanta tribulação que ele via o povo passar, o povo sofrer e perecer. E somente Deus sabe a nossa capacidade. O nome de Gideão significa destruidor, guerreiro, poderoso ou lenhador. Ele foi o 5º juiz de Israel, segundo a Bíblia. O próprio nome dele já declara que ele era, porém a situação ao seu redor fazia com que ele acreditasse em ser o menor da casa. O nome de Gideão já era de guerreiro.
Ele já tinha um nome, já tinha um chamado, tinha unção sobre a vida dele. Mas as situações ao redor dele faziam com que ele acreditasse ao contrário do que Deus tinha na vida dele. Os medianitas foram tão cruéis que os israelitas tiveram que abrir covas e cavernas e construir fortificações nas montanhas. Esse versículo fala sobre os israelitas tentando driblar os medianitas. Os medianitas, eles eram um povo tão terrível, gostava de destruir mesmo. O negócio dele era o chamado de Satanás, roubar, matar e destruir mesmo. Há momentos em nossas vidas que entramos em cavernas espirituais para fugir de situações, mas chega um momento que temos que reagir e sair da caverna para viver o novo de Deus. Como Elias, em 1 Reis 19, 9, ali entrou numa caverna onde passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E no 18 diz: e fique sabendo que conservei 7.000 homens em Israel que nunca se curvaram e diante de Baal, nem beijaram seus deuses. Aqui, por mais uma vez, o pecado tomou conta do povo. E Elias achava que estava só com medo de Jezabel e se escondeu. Ele achava que ele estava só. Ele achou que já tinha acabado todos os profetas, que Jezabel tinha matado todo mundo e que só restava ele na terra. Mas aí o Senhor mandou o anjo dele avisar que ainda tinha 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Nós não estamos só, irmãos, nessa guerra. Nós temos um ao outro para buscar, para pedir ajuda, e principalmente nós temos o Espírito Santo que nos capacita e nos fortalece para passar. Nós não devemos olhar lamaçure anda, lamaçure terra para os problemas na terra. Nós temos que olhar para o alvo, que é Jesus, que é dele que nos vem o consolo, que é dele que nos vem a direção. Às vezes, achamos que tudo conspira contra nós e que só queremos desistir. Mas Deus sempre mostra que não estamos só. Além de parceiros de oração, temos o Espírito Santo que nos ajuda a prosseguir. Temos o exemplo também da caverna de Adulão, que é um dos temas do versículo da Bíblia sobre a abertura desse ministério ao qual nós fazemos parte. 1 Samuel 22, e a partir do 1 e 2 só. Davi fugiu à cidade de Gate e foi se esconder na caverna de Adulão, onde seus irmãos e outros parentes logo ali se ajuntaram a ele. A seguir, começaram a chegar outros que estavam com alguma dificuldade. Por exemplo, os que tinham dívidas, simplesmente estavam descontentes, e Davi veio a ser líder dos 400 homens. Davi, mais uma vez, fugindo de Saul, se escondeu na caverna de Adulão. Mas muitas pessoas, cansadas de viver a opressão, e sabem que Deus era com Davi, seguiram e dele saiu um exército de 400 homens. E Davi, que foi se esconder, não teve como esconder o seu chamado de liderança e formou um exército para batalhar. Temos momentos na vida que devemos recuar e se fortalecer, mas desistir jamais. Para dar vitória ao exército de Gideão, foi usado armas simples, porém eficazes. Aqui, irmãos, a gente vê também que Davi, o pessoal de Gideão, os israelitas, se esconderam na caverna para tentar driblar os medianitas. E eles se esconderam para tentar sobreviver. Aí a gente vê Elias que se escondeu na caverna por medo de Jezabel, sendo que Deus já tinha usado ele para fazer inúmeras coisas no nome do Senhor, coisas sobrenaturais. E nós vemos Davi, que se escondeu do rei Saul, e Deus, mesmo ele escondendo, tentando ficar acuado, escondido, para baixar a poeira, Deus enviou pessoas lá para que ele treinasse,
e formasse um grande exército. Aqui nós estamos na caverna de Adulão do Ministério Mais, ao qual chega pessoas com casamento falido, chega com famílias destruídas, chega desempregado, chega gente com a vida totalmente sem solução. E Deus tem usado da misericórdia sobre este lugar, através da vida do bispo Josué. E Deus tem restaurado o casamento, tem restaurado vidas, tem curado, tem transformado, tem libertado vidas aqui. E tem se formado um grande exército. Esse exército ao qual Deus tem levantado, que estava meio murchinho, a gente tem que obedecer. A gente tem que fazer o ID de Jesus, porque a palavra do Senhor tem vindo para o Ministério Mais, não é de hoje, que falou para largar as estacas. Nós temos que alargar e confiar, assim como o exército, os 300 de Gideão confiaram na instrução de Deus, nós temos que confiar na instrução que Deus deu para o bispo, para o nosso alargamento das estacas. Poderá ter os medrosos, os covardes. Acontecerá sim, irmãos, mas Deus é conosco. A garantia disso é que não foi uma ou duas pessoas que falaram isso para nós, que vai sim alargar as estacas. Podemos nós olhar pelas dificuldades, mas essas estacas vão ser alargadas, irmãos. Eu não sei aonde, porque Deus já deu uma amostra do que seria o Ministério Mais lá no Lausanne, o ponto de pregação lá no Cachoeira. Deus fez a gente recuar, recuamos para se fortalecer. Se fortalecemos, formou-se um soldado, um exército fortalecido e sabendo aonde nós podemos pisar. Então, irmãos, vamos, como diz a Bissa, vamos para as cabeças. Vamos orar, vamos nos preparar, porque o exército o bispo tem para poder enviar. E que Deus capacite a cada um que vai ser enviado, para que siga a meta conforme a instrução do líder. Porque o exército de Gideão só venceu porque eles seguiram a instrução que Gideão falou. Só assim que eles venceram. Por mais como Deus que era para ir. Para a nossa visão, eu mesmo, eu confesso que eu falei, mas como que a gente vai para Guarulhos se a gente não tem nenhum ponto de pregação lá para começar a pregar a palavra e ter um pessoal para a gente se levantar lá? Porque eu pensei assim, mas eu não sei qual a instrução que Deus deu. Às vezes a minha visão é uma, mas a que Deus tem é outra. A gente tem que seguir a que é a certa, que é a de Jesus. É Ele que nos dá o direcionamento da vitória. A nossa visão é natural. A de Deus é sobrenatural. Ele é o Deus que abre porta onde não tem. Ele é o Deus que cura, liberta, transforma através de somente uma palavra. O que eu digo que o tema foi separados. Nós somos separados. Nós somos perfeito, nós não somos. Mas a cada dia a gente tem tentado crescer na graça, no conhecimento. É uma luta. Entrega uns trabalhos, o bispo puxa a orelha, entrega mais um pouco de trabalho, mas a gente tem que fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Nós não podemos deixar que a nossa carne, porque o Senhor, Ele não quer para a obra dele desocupado. Isso é uma historinha desde criança que a gente ouve na escola dominical, que fala aquele louvor de criança, Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer. Tem esse louvor, que era da escola dominical. Mas ele chamou Gideão, ele estava trabalhando. E ele tem chamado a nós trabalhando também, para nós podermos nos dedicar melhor. E nós podemos, que o Senhor não precisa do nosso dinheiro, irmãos. Aqueles irmãos que pregam, o Senhor quer o seu dinheiro. Não, Ele não precisa. Mas para fazermos a obra, nós precisamos sim do dinheiro. Para fazer a obra, para pagar a manutenção da igreja, para pagar a água, a luz, fazer as festas, as outras coisas, que a gente não sabe de trás dos bastidores o que acontece para chegar nesse total desse culto.
tem muitas pedras que rolam lá atrás. Então, irmãos, que nós possamos ser obedientes à palavra de Deus. Eu me perdi. Vamos lá. Oh, glória. Aleluia. Vamos ver. Aleluia, glória a Deus. Em Juízes 7:18 diz: logo que eu e todos os homens do grupo tocaram as cornetas, todos vocês também toquem vocês também as cornetas por todos os lados do acampamento e gritem pelo Senhor e por Gideão. Foi logo depois da meia-noite a troca da guarda inimiga, que Gideão e os 100 soldados que estavam com ele chegaram perto do posto avançado do acampamento dos midianitas. De repente tocaram as cornetas e quebraram os vasos, do modo que as tochas brilharam na escuridão à noite. Então os outros 200 homens fizeram o mesmo, segurando as tochas com a mão esquerda e com a direita cornetas, que tocavam. Depois gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. O segredo de obedecer à liderança é a vitória garantida. Ao quebrar os vasos, todos juntos, no vale com eco, dava a impressão que tinha milhares de soldados. E lembrando que os medianitas eram 135 mil. O inimigo é trombeteiro da bênção. Quando Deus está próximo a te abençoar, ele faz coisas para você pensar que é pequeno e que não é capaz. Mas Deus pode fazer com sua vida, como fez na vida dos 300, garantindo vitória sem muito esforço. Gideão se tornou um líder de guerra lendário, que é lembrado até hoje nas guerras de estratégia. Eu fiz umas pesquisas e vi que diz que tem quartel-general que tem essa história de Gideão emoldada na sala, porque diz que essa guerra que Gideão fez foi muito estratégica e é exemplo em muitos lugares até hoje. A tocha serviu para iluminar o caminho dos soldados e confundir o inimigo, pensando que tinha muito mais. E com isso o inimigo mataram uns aos outros, e os 300 saíram ilesos. A tocha representava a palavra de Deus, que possamos ser capacitados a pregá-la a tempo e a fora de tempo. A trombeta ecoou, para o barulho atormentá-los e amedrontá-los. Que possamos estar atentos no grande dia, no soar da trombeta do arrebatamento, que será no abrir e fechar de olhos. A obediência foi primordial para a vitória, seguir a instrução que a liderança nos passar, para parecer estranho, mas a vitória será garantida. E para a instrução do certo, não devemos alterar nada. Às vezes, Deus nos dá instrução e queremos mudar, achando que do nosso jeito é melhor, e mais fácil. Aí no Salmo 127 diz: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Se Deus não é com nós, não adianta a gente fazer propósito. Se a gente não põe Deus na nossa vida, nos nossos propósitos, é em vão, irmãos. A palavra diz que se Ele não guarda a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Em Mateus 22:14, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Que nessa noite nós possamos fazer, aqueles que ainda não fazem parte do chamado, que possamos ser os escolhidos. Porque no grande dia, no tocar da trombeta, somente subirá os escolhidos. Os chamados irão ficar. Por quê? Porque tem muitos que são chamados, mas não querem compromisso com Deus. Eles querem compromisso com eles mesmos. Tipo, hoje tem culto, hoje eu vou porque não está chovendo. Amanhã eu não vou por conta daquilo e daquilo outro. Sempre dá desculpa para fazer a obra de Deus. Pela nossa fidelidade, amém, irmãos? E que possamos fazer parte dos escolhidos de Deus e que
Não pensemos que por ser escolhido não teremos lutas. Deus prova aquele que Ele ama. Hebreus 12. Pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Quem nos garante a vitória? Que no grande dia nosso nome possa estar na lista. Separados para vencer. Amém?